Agora eu quero te apresentar uma ferramenta. E uma ferramenta poderosa, uma das ferramentas poderosas para o equilíbrio das emoções é a meditação. Né? Nós já vimos uma, o autoconhecimento. Você está aprendendo, então você está se conhecendo. Você está conhecendo o que é emoção medo, quais emoções se conjugam ao medo, quando que o medo surge, por que o medo surge, o que ele faz com o seu organismo. É isso que nós estamos aprendendo. E isso é autoconhecimento. Você está se conhecendo. Você está se conhecendo melhor enquanto espécie humana. Você está conhecendo o que você tem de comum com todos os outros seres humanos. E você está conhecendo o que você tem de peculiar. O que você tem que é só seu. Que diz respeito apenas a você. As suas características próprias, que tem a ver com a sua história de vida, com a sua infância, com a sua família, a maneira como você foi tratado, as experiências que você enfrentou, o ambiente em que você cresceu, em que você se desenvolveu, o próprio processo de desenvolvimento psíquico que você enfrentou, como que foram essas fases, o que aconteceu nesse seu processo de desenvolvimento. Então, tudo isso é importante, é autoconhecimento. É valioso, é muito importante você entender esses mecanismos para que você possa atuar na sua emoção medo. E a outra ferramenta, a meditação. E o que é bacana da meditação? É porque a meditação, ela nos auxilia a não brigar com o nosso medo. Tá? Entenda, você tem que lutar, fugir ou paralisar diante da ameaça, não diante do medo. O medo existe para te ajudar. Você não tem que brigar com o medo. A sua luta não é com medo. Sua luta é com a ameaça, não com medo. Então a meditação nos ensina a acolher as nossas emoções, sem julgamentos, sem juízos, sem ficar comparando. Ah, fulano tem mais medo, eu tenho menos medo. Não importa. A história do fulano é outra. As experiências que ciclano viveu são diferentes das suas. Vocês não viveram as mesmas experiências. Vocês não tiveram a mesma família. Até irmãos gêmeos experimentam diferente os pais, vivem experiências diferentes com a mesma família. Então, cada um tem sua história. Cada um tem seu histórico. Cada um tem suas peculiaridades. Então, não se compare. Não adianta você ficar se comparando. E não adianta você ficar julgando, julgamentos morais, julgando as suas emoções. Isso não vai ajudar em nada. Isso não vai contribuir em nada. Não adianta você ficar gastando energia para repelir a emoção, porque a emoção é um mecanismo muito sábio de defesa. O medo é muito importante. Muito importante. Os seres vivos sobrevivem, se multiplicam e se aprimoram graças ao medo, graças às demais emoções. Então, na meditação, a gente aprende a entrar num estado de observação, sem julgamento. Você observa a emoção de longe. Você se separa da emoção, que a maioria das pessoas não consegue. Ela está tão envolvida no processo emocional que ela acredita que ela é a emoção que ela sente. E por que eu sei que você não é a emoção que você sente? Sabe por quê? Porque você é capaz de sentir várias emoções ao longo de um dia. Várias. Alegria, tristeza, ansiedade, estresse, prazer, raiva, medo. Se você sente esse tanto de emoção ao longo de um dia, então é porque você não é nenhuma dessas emoções. Você sente as emoções. Você toma consciência das emoções. Você não é. As emoções não te definem como um todo. Elas são parte de você.
As emoções são apenas uma parcela da sua consciência. Então você precisa observar. E observar, simplesmente concentrar e observar a emoção, acredite, vai diminuir enormemente o controle que essa emoção tem sobre você. O simples fato de observar, o simples fato de se concentrar e ficar acompanhando como que é o desenvolvimento, a manifestação dessa emoção em você. Então você fica olhando. Quando que eu tenho medo? O que acontece para eu ficar ansioso? Você fica observando. Observando. E aí você vai aprender muito. Muito. Você vai aprender a respeitar suas emoções. Vai aprender a acolher as suas emoções. Você vai aprender a se separar das suas emoções. A entender que as emoções são parte de você, mas elas não são você por inteiro. Tem outras partes além das emoções. Outras partes que precisam ser acionadas, que precisam ser ativadas. E isso é muito importante. Quando você observa compassivamente, com compaixão, com amor mesmo, as suas emoções, quando você permite que elas se manifestem, e quando você observa cada uma delas, você experimenta uma profunda serenidade. Porque o fato de ter relaxado fisicamente, que faz parte da meditação, né? Se você saber um pouquinho mais sobre meditação, assista o meu vídeo aí, aqui mesmo no canal Odisseia, o vídeo sobre meditação. Lá eu explico os detalhes. Mas um dos aspectos da meditação é você ficar relaxado, confortável. Então esse estado de relaxamento, de ficar confortável, de observar suas emoções, de tomar consciência de que você não é propriamente as suas emoções, elas são parte de você, elas são uma parte da sua consciência. Isso te leva a um estado indescritível, só quem experimentou para sentir. E pesquisas extraordinárias, hoje vários estudos, inclusive com ressonância funcional do cérebro, né, observando o funcionamento do cérebro durante o processo da meditação, comprovam que a meditação acalma os processos cerebrais, fortalecem o sistema imunológico, fortalecem a nossa fisiologia e nos tornam menos reativos. Então você deixa de ficar exagerado. Você começa a ficar mais equilibrado do ponto de vista das emoções. Eu espero que você tenha compreendido melhor esse medo enorme que você sente, esse medo que está te dominando. E espero que esse vídeo tenha contribuído para você encontrar caminhos para compreender, agir sobre as suas emoções e alcançar a serenidade, atuar no seu corpo, no seu psiquismo, para ficar mais sereno, menos reativo, menos exagerado nas suas reações aos estímulos externos.